Negócios à Lupa pela AE Minho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AE Minho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Sejam bem-vindos, novo mês, novo tema aqui no Negócios à Lupa. Em junho falaremos do impacto do poder local na economia. Neste primeiro episódio, junta-se a mim neste espaço Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, seja muito bem-vindo uma vez mais a este podcast. Como é que o poder local tem contribuído para o desenvolvimento económico do Minho nos últimos anos? Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu se calhar responderia a essa pergunta de uma forma um bocado diferente. Eu diria como é que o poder local poderia ter ou pode contribuir para o desenvolvimento do Minho. O poder local tem uma relação muito próxima com a economia e há, compreensivelmente, uma falta de percepção pública sobre isso. É compreensível que existe, é daquelas coisas que não é de percepção imediata, mas nós gostávamos de facto de realçar isto. O poder local é aquele que toma as decisões de primeira linha, e aquelas que têm um impacto mais imediato e proeminente naquilo que são as estruturas das cidades, das urbes e das regiões, do ponto de vista físico e estrutural. Se nós pensarmos que a indústria, seja ela de serviços, seja a indústria de manufatura ou de mão de obra intensiva, está dependente naquilo que são os seus resultados, da capacidade que ela tem de atrair pessoas, fixar pessoas, atrair matérias-primas e exportar produtos finais. Se pensarmos nesta conjuntura toda, vamos perceber que aquilo que é decidido, vou dar um exemplo, ao nível dos PDMs, tem um impacto brutal na economia local e regional, e não apenas nas questões não menos importantes de habitação, espaços verdes e etc. E, portanto, o poder local, eu diria, ainda ontem dizia isto a um futuro candidato, a um candidato à Câmara de Braga, que o poder local tem que andar mesmo próximo das indústrias, das empresas, e que as empresas podem inclusive ser um ativo a ajudar a pensar as cidades e a tomar decisões estratégicas no futuro. Há exemplos, ou bons exemplos, de municípios desta região que se destacam no apoio às empresas? Eu diria, sem desprimir por Braga, mas eu diria se calhar Famalicão. Por exemplo, foi ao longo dos anos, ou pelo menos nos últimos 18 anos, um bom exemplo de um município que conseguiu perceber que tinha que estar junto às empresas e criar condições para atrair empresas para o seu município. Posso dar outro do Alto Minho, Viana do Castelo, ainda recentemente a Câmara foi um ativo na criação ou na fixação de uma empresa que vai criar 500 postos de trabalho. E isto é uma coisa muito importante. Quando nós falamos em investimento estrangeiro ou captação de investimento estrangeiro, temos que perceber que há uma dimensão eminentemente materialista desse investimento. Ou seja, há uma fase conceptual em que os ministros da Economia e das Finanças podem ajudar com benefícios fiscais, enfim, uma legislação mais flexível, uma série de fenómenos, mas depois, em última análise, a entidade vai se fixar num sítio. E quando se vai fixar num sítio, ela depara-se com uma série de questões. Desde o local, as vias de comunicações, a mobilidade, a acessibilidade, a capacidade de fixar pessoas lá. Esta unidade que se vai fixar em Viana do Castelo vai empregar 500 pessoas que não são todas portuguesas, até porque nós não temos a mão de obra que eles necessitam para isso. E, portanto, as decisões estratégicas do município, e isto viu-se, por exemplo, em Famalicão, com a Continental, em Viana com os estaleiros e com o Porto Cel, enfim, temos bons exemplos de municípios que, quando percebem a pertinência de serem eles um ativo de captação de investimento, é muito importante. Em Braga também o aconteceu, a Bosch, por exemplo, tenho ideia que há 20 anos atrás, foi um bom exemplo de como um município conseguiu, de facto, ir buscar e criar condições para que uma entidade da dimensão da Bosch, que emprega 1000 e tal pessoas, fixe nesse município. E que tipo de políticas municipais é que têm mais impacto, têm impacto direto na competitividade das empresas? Olha, eu digo-te 3 fáceis e de uma palavra só: mobilidade, e é a primeira, acessibilidade portanto, a pontos
de extração de pessoas e produtos, seja aeroportos, vias férreas ou vias rodoviárias. Portanto, estar perto ou ter condições de acessibilidade a esse tipo de transportes é extremamente essencial. E depois há uma questão que é cada vez mais valorizada, que é a questão energética. Isso já tem a ver muito, aí sim tem muito a ver com a decisão das autarquias. Criar infraestruturas que permitam às indústrias terem a infraestrutura de base para escolherem e terem acessível, ou estar-lhes acessível fontes de energia verde, alternativa, e não necessariamente aquelas que são tradicionais e estão ligadas à rede. Portanto, estes 3 fatores cumulativamente são aqueles que mais impactam a decisão das empresas quando se querem. E nesse sentido, o poder local tem uma visão estratégica, o poder local desta região tem uma visão estratégica ou apenas responde e pensa no imediato? Eu, para te ser muito honesto, nesta região falta desde logo a dimensão regional. Primeira coisa, falta a dimensão e há uma grande carência de que os próprios autarcas, e eu digo isto muitas vezes, se juntem e pensem a região num todo. E eu vou dar um exemplo. Nós, seguramente não faz sentido estrategicamente que Braga, Barcelos, Guimarães, Famalicão, Viana do Castelo e Ponte Lima estejam a disputar o mesmo tipo de indústrias. Na medida em que cada um destes municípios terá características específicas que favorecem a fixação e a criação de áreas de atividades económicas mais direcionadas e mais específicas. Portanto, desde logo, se houvesse esta visão mais regional e mais integrada e supramunicipal, eu tenho a certeza que o resultado seria melhor. Depois nós temos uma segunda dimensão que tem a ver com a decisão e com a visão minifundiária dos próprios municípios. Hoje em dia, basta olharmos para os próprios PDMs. Não há uma visão integrada dos planos diretores municipais. E, por exemplo, nós podemos pensar se faz sentido todos os municípios decidirem e promoverem estrategicamente a fixação de pessoas em áreas residenciais. Se calhar não faz muito sentido. Se calhar há municípios que poderiam ter uma aposta muito mais efetiva pelas suas condições geográficas e estruturais em indústria, outros em habitação, enfim. Esta visão integrada seria extremamente importante. Eu acho que há um caminho grande a fazer. Acho que o caminho já não é tão grande como era há 10 anos atrás. Hoje já se fala em polígonos, já se tenta ter essa visão, mas depois no dia-a-dia e na visão prática, quando eu vejo municípios que decidem a mobilidade internamente, que não falam entre si para criar clusters e unidades intermodais que possam promover uma mobilidade intermunicipal decente, custa-me a entender que eles estejam a ver mais além do que aquilo que estão a ver. Depois a política tem aquilo que eu digo sempre, tem um problema cíclico, que é hoje em dia fala-se muito em populismo, e de facto é algo que é preocupante no país, mas o populismo está em quase todas as decisões políticas. Os políticos olham para eleitores, olham para aquilo que eles acham que lhes vai dar mais votos e nem sempre colocam o interesse do município acima disso ou acima dessa prioridade. Portanto, eu acho que há um caminho ainda significativo a fazer nesse sentido. Temos ouvido falar muito nos últimos dias do despedimento coletivo na Gabor, aqui em Barcelos. Isto tem, obviamente, impacto no concelho e na própria região. Há quem considere que o cenário não vai ficar por aqui, vai acontecer com outras empresas e até com outros setores. Pergunto se partilhas dessa opinião, se achas que poderemos estar aqui a chegar a uma crise, independentemente do setor, mas a uma crise na indústria. E pergunto também se as autarquias, o poder local, a par obviamente, do governo, podem ter aqui um plano de ação célere para atenuar as consequências destes despedimentos coletivos. Ora bem, desde logo nós não podemos analisar isso de uma forma multissetorial, ou seja, há setores de atividade que é previsível que vão ter esse tipo de problemas. Isto também tem a ver com o tema do aniversário da AEMIN, com a reindustrialização, ou seja, Portugal está a passar por uma grande transformação, tal como o mundo. Eu digo muitas vezes, nós temos que se calhar repensar um pouco a nossa indústria e perceber onde é que nós podemos ser competitivos. E eu acho que as indústrias cujo métier está vocacionado para a massificação vão ter problemas
por defeito. Claro que haverão exceções para isto a médio prazo, porque nós depois vamos concorrer com mercados que são, em termos sociais, fiscais, enfim, de todas as dimensões inacessíveis para nós, e não estou a dizer sequer que nós devíamos almejar ter aquele tipo de sociedade, mas o facto é que quando chegamos depois à economia real, eles competem connosco. Portanto, a economia portuguesa e a economia regional não será diferente, vai ter que olhar definitivamente para o valor acrescentado como a meta. Ponto. E, portanto, isso reconfigurará a indústria. Aquilo que aconteceu na Gabor, eu não faço, honestamente não sei se a Gabor estava ou não posicionada nesse segmento. Eu tenho inputs e tenho aquilo que eu vou ouvindo, é que não está a ser uma fase muito fácil, quer para o têxtil, quer para o calçado português, por diversas questões, e uma delas tem a ver com uma coisa que está à vista de toda a gente, tem a ver com a conjuntura internacional. Temos um mercado muito instável nos Estados Unidos, governado por uma pessoa completamente imprevisível. Hoje tem taxas, amanhã não tem. E há uma coisa que as pessoas tendem a não perceber. E no outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, não, mas o Trump aplicou umas taxas, mas depois tirou-as. Mas há aqui uma questão que é, a economia, as ondas de repercussão da economia não são imediatas. Portanto, cada vez que um presidente dos Estados Unidos diz eu vou colocar taxas, antes de colocar as taxas, a economia entra em retração automaticamente. Porque é um efeito preventivo, é um efeito de defesa. E depois reverter isto não é de um dia para agora já não vou pôr taxas. A imprevisibilidade tem um impacto muito grande. E depois, se calhar, nós estamos em determinados setores a concorrer, e eu tenho esse input até com outras associações mais setoriais, eu tento acompanhar isso de uma forma minimamente ativa, e tenho o input que, de facto, as pessoas olham, há determinadas indústrias que estão a ter imensas dificuldades, porque vem a China, vem a Índia, vem o Paquistão e inundam o mercado com preços inacessíveis para nós, porque lá está, são economias de escala. Eu acho que nós vamos assistir a uma reconfiguração da indústria portuguesa. E acho que isto é inevitável, como eu disse no aniversário da EMIN, eu acho que isto não é uma opção. Isto está a acontecer, é inevitável, e aquilo que nós temos que fazer é conseguir acompanhar isto. Os municípios, eu acho honestamente que eles não têm grande coisa que possam fazer do ponto de vista direto. Não vejo como é que o município possa ter uma intervenção direta, por exemplo, numa situação como a da Gabor. Agora, os municípios podem ser parte da estratégia. E eu lanço aqui um convite a todos os municípios dos dois distritos que nós representamos, Braga e Viana do Castelo. Convidem-nos ou chamem-nos a participar. E nós lá estaremos para ajudar, para dar a nossa visão daquilo que pode ser positivo e daquilo que pode ter um impacto altamente positivo na economia regional. E nós trabalharemos com eles para conseguir que eles sejam um ativo, e um ativo que faça também a diferença, independentemente da cor política. Isso para nós é completamente irrelevante. E portanto eu acho que esta aproximação tem que existir. Os municípios estão tradicionalmente mais próximos das associações comerciais, o que também é fácil de explicar, como acontece em Braga, estão mais próximos da Associação Empresarial de Braga, e é normal, porque a Associação Empresarial de Braga representa o comércio de Braga, e portanto faz todo. Aí sim os municípios têm uma intervenção muito mais efetiva e direta, e eu entendo essa dimensão, e nós temos até excelentes relações com a Braga precisamente por isso, temos a noção de como é que nos podemos ajudar, mas é preciso que eles olhem para a indústria e chamem também a indústria para ajudar. Muitas vezes eu vi isto acontecer, não vou dar exemplos por questões de sigilo que ainda não são públicos, em 2 PDMs, em que as opções estratégicas da indústria foram tomadas sem falarem com a indústria, sem ouvirem a indústria, e são profundamente erradas, e eu tenho a certeza que vão ter um impacto extremamente negativo nos próximos 10 anos se não forem alteradas, porque estão a colocar a indústria em sítios enclausurados onde ela não tem como sair, não tem acesso, não tem mobilidade, não tem forma de escoar produtos. Portanto, são parques industriais soltos que não têm estratégia nenhuma. Portanto, eu acho que era importante nós criarmos este link, sabendo que os municípios, obviamente, não têm o poder nem como chegar a uma Gabor e dizer, como é que eu posso ajudar a que isto não aconteça. Há pouco que eles possam fazer ou nada em relação a isso. Muito bem, Ramiro, uma vez mais, muito obrigada por te juntares a este Negócios à Lupa pela AEMIN. Ok, obrigado. Vamos agora à agenda da AEMIN para o mês de junho, que inicia no dia 12, dia para o qual está agendada uma Speed Talk com a Bolt Business sobre o futuro da mobilidade empresarial. A iniciativa vai decorrer online a partir das 11h30 da manhã. Depois, de 27 a 29 de junho, Vila Verde acolhe a 3ª edição do torneio de pádel interempresas AEMIN Great Padel.
E é assim que fechamos este primeiro episódio de junho. Regressamos na próxima semana com mais convidados. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.